Bom dia, meu nome é Juan, sou residente do 5º ano de Neurocirurgia aqui da USP de Ribeirão. E a gente vai começar agora uma sequência de conversas sobre o nosso dia a dia, pessoas que têm a ver com o mundo da neurocirurgia. Nosso podcast chama PodNec e a gente vai falar sobre temas de neurocirurgia em geral. Queria agradecer a galera do YouTube que está assistindo a gente, a galera do Spotify. Primeiramente, agradecer a presença do professor Ricardo. Bom dia, professor, tudo bem com o senhor? Bom dia, Juan. Olha só, hein? Começando aqui um podcast na neurocirurgia, é uma atividade inédita, hein? Isso aí. E a gente também apresenta os nossos ilustres R1s, Dr. Otávio, formado na Universidade Católica de Pernambuco. Está aqui com a gente. Bom dia, Otávio, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Prazer. Eu sou Otávio, sou de Recife. Um grande prazer estar aqui. Um sotaque gostoso de ouvir. Pois é. E o Ulisses também. Bom dia, pessoal. Formado aqui na Universidade de São Paulo. Pode falar, Ulisses. Bom dia. Sou o Ulisses, então. Sou de São José do Rio Preto, mas formado aqui em Ribeirão Preto, pela Faculdade de Medicina da USP. E prazer estar com vocês e com o professor Ricardo. E a gente vai conversar agora, vamos tentar começar do início. A gente queria entender um pouco mais da história do senhor, professor, da base, de tudo que você construiu para chegar até aqui. É uma pessoa que eu particularmente sou muito fã, a galera fala muito bem do senhor. Então, queria puxar um pouco a capivara, né? Vamos conversar um pouco do currículo do professor, formado na Universidade de São Paulo, livre docente pela Universidade de São Paulo, doutorado em medicina aqui pela Universidade de São Paulo, pós-graduado pelo Necker, França, pós-doutorado também aqui pela Faculdade de São Paulo, orientador do departamento de pós-graduação aqui da USP, médico assistente, editor-chefe de alguns periódicos, o Archives of Pediatric Neurosurgery, ex-presidente, muito bacana essa daqui, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e além de ter uma expoência não só brasileira, mas mundial, membro da Sociedade Francesa de Neurocirurgia, Sociedade Francesa de Neurocirurgia Pediátrica, Europeia de Neurocirurgia, Sociedade Indiana de Neurocirurgia Pediátrica, Asiática de Neurocirurgia Pediátrica e a International Federation of Neuroendoscopy também, e além de revisor de alguns outros periódicos, e achamos aqui cerca de 3.265 citações em geral nos arquivos. Então, professor, a gente queria saber aí como começou lá atrás, voltando, fazendo uma retrospectiva, quando você começou a fazer medicina, o que você pensou quando falou, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, como que foi isso aí? Então vamos lá, Juan. Coincidentemente, eu sou também de São José do Rio Preto. Nascido em São José do Rio Preto. Que bairro que você mora lá? Que você morou lá? É o Jardim Tarraf. Jardim Tarraf, tá. Eu morei no bairro chamado Vila Diniz, que era muito próximo do campo do América Futebol Clube, que é um dos dois clubes lá de Rio Preto, que hoje está numa situação bem complicada em termos de divisão do campeonato. Mas enfim, a pergunta que eu vou fazer para os três aí é o seguinte: qual é o seu Everest? Hoje? Todos nós sabemos que o Everest é a montanha mais alta, né, que tem no planeta Terra. Então, qual é o seu Everest significa qual é o seu desafio, né? Qual é o seu desafio? Não significa que é o seu único desafio, mas em um determinado momento da sua vida é um desafio, entendeu? Qual é o seu Everest? Acho que agora não passou outra coisa na minha cabeça a não ser a residência, de fato. E o seu? Eu vou ter que concordar com o Otávio que no momento que a gente está vivendo é a residência em neurocirurgia. Quando eu tinha 14 anos, o meu Everest era fazer neurocirurgia. Quando eu tinha 14 anos. Para fazer neurocirurgia, eu tinha que fazer medicina. Então, medicina foi uma obviamente, né? E isso aconteceu. Eu morava, como eu falei ali, né, próximo do antigo Campo do América, e estudava numa escola pública chamada Senobelino de Barros Serra, que é uma escola que fica ali perto do cemitério da Saudade, né? E na 7ª série antiga, hoje ensino fundamental, né? Ensino fundamental, na época 7ª série, naquele momento eu percebi que eu tinha que fazer uma mudança de planos, porque embora a escola fosse muito boa, a gente tinha, né, um currículo muito bom na escola pública e tal, mas ainda assim eu precisava me preparar melhor para o vestibular. E aí eu fui para o Anglo,
o ângulo de Rio Preto, na 8ª série. Com o objetivo claro, que era me preparar para o vestibular. E assim foi, né, ao longo dos anos. Quando eu cheguei no ângulo, um dos grandes problemas que eu tive era com o inglês, porque na escola pública, na época, a gente tinha francês na 5ª e na 6ª série, o que hoje seria... Inglês e espanhol, né, de hoje em dia. Antes a gente fazia francês e depois fazia inglês. Só que lá no ângulo, o pessoal já estava no inglês desde o primeiro ano. Então, isso foi um problema grande, essa minha ida para lá, porque eu tinha começado, na verdade, a fazer inglês na 7ª série, mas era muito básico. Então, foi um grande desafio que eu acabei, depois que entrando aqui na faculdade, fazendo inglês num curso da USP aqui paralelo. Mas, enfim, aí os anos foram, né, o colegial, e a minha preparação, basicamente, na época, o vestibular da Unicamp tinha ficado independente ali, final da... Que ano mais ou 80 eu comecei em 85, 85 foi o primeiro ano do colegial. 86. Então, 85 mesmo. Porque eu fiz o vestibular em 88. 88. Então, a Unicamp tinha acabado de ficar independente da FUVEST, ter o seu vestibular próprio. E a gente, obviamente, né, nessa fase da vida aí, a gente sofre muita influência, né? Professor que fala tal. Então, a minha meta era me preparar para o vestibular da Unicamp. Meu planejamento era esse. E assim eu fiz. Então, redações e tudo baseado na Unicamp. Bom, aí na época tinha muito poucas faculdades de medicina, né? Assim, no Brasil ainda a gente não tinha nem a 100ª faculdade de medicina do Brasil, surgiu em 98. Então a gente tinha ainda uma carência, digamos assim, bem grande de faculdade, né? O processo, hoje o processo é bem difícil, mas na época também era um processo bem concorrido, né? E assim foi no colegial, então eu prestei basicamente as públicas, né? E a primeira faculdade, o primeiro resultado de vestibular que saiu foi aqui, foi a FUVEST. E aí eu me lembro que eu vim com meu pai fazer matrícula, a gente não conhecia, eu tinha vindo para Ribeirão uma única vez fazer o vestibular, que na época não tinha em Rio Preto, a gente tinha que fazer na UNAEP, então pegava o ônibus, fazia o vestibular e voltava. Aí eu cheguei com meu pai na rodoviária de Rio Preto, aí nós pegamos um ônibus e chegamos aqui, e nós descemos logo na entrada da USP. Eu falei, não, chegou na USP. Não tinha noção do tamanho que era isso aqui. E aí eu lembro que a gente veio a pé até chegar aqui na medicina. Aí fiz matrícula e tal. E eu me lembro na volta que meu pai me perguntou, bom, porque a Unicamp ia sair no dia seguinte, 1 ou 2 dias depois, se eu não me engano. Aí ele perguntou, e aí, né? Eu falei, ó, pai, eu vou fazer aqui. Seu pai não é médico, não era médico? Não tinha ninguém médico na minha família. Mas como assim você vai fazer aqui, né? Você se preparou tanto, não sei o quê, vai sair o vestibular da Unicamp. Eu falei, cara, pai, eu vou fazer aqui. Eu gostei do campus, gostei do pessoal e vou fazer aqui. E, de fato, eu passei na Unicamp também. Passei na Unesp e acabei ficando aqui. E é uma decisão, né? Isso é uma outra coisa que a gente tem que, na nossa vida, a gente tem que tomar decisões, e essas decisões impactam bastante em diferentes fases da vida. E essa foi uma decisão que eu tomei no momento, né? Eu tinha 18 anos de idade e eu posso te dizer que foi uma das melhores decisões da minha vida, foi ter feito a faculdade aqui. Aí, ao longo da faculdade, logo, obviamente, eu tinha essa questão, né? Eu tinha atingido o meu primeiro objetivo, que era entrar numa faculdade de medicina, e aí vinha a questão da neurocirurgia. Mas antes da neurocirurgia, eu sempre me interessei muito por a questão de pesquisa. E no segundo ano eu comecei um trabalho de iniciação científica no laboratório de imunologia da professora Maria Cristina Barreira, do básico. E assim foi do segundo até o 6º ano. Eu fui bolsista da FUVEST, da FAPESP, e aí no final do 6º ano a gente publicou o trabalho, uma revista internacional, tudo. Então ali já nascia também uma vontade muito grande de continuar na parte de pesquisa. E em paralelo, eu comecei um trabalho na neurocirurgia no 3º para o 4º ano, de trauma de crânio, de levantamento epidemiológico de traumatismo crânioencefálico.
e que já vinha em andamento, eu peguei esse trabalho, e aí a gente foi até o final também, nós publicamos tudo. Aí eu fui monitor da neuroanatomia, monitor da neurocirurgia, e comecei a acompanhar as cirurgias com os residentes quando eu estava no 4º ano. Então eu saía da minha aula, terminava a aula, ia para a unidade de emergência e ficava lá. Entrava em cirurgia, punção venosa central, essas coisas assim. Então eu comecei muito cedo a ter contato de fato com entrar em cirurgia. Tanto é que quando eu fiz a minha residência, quando eu cheguei no R1, muitos procedimentos eu já tinha participado. Sabia, já. conhecia todo mundo. Conhecia tudo, conhecia todo o sistema já. Né? Isso facilitou muito, muito, porque era da casa e conhecia todo o esquema já, mas eu ficava muito na UE. Né? Do 4º, 5º, 6º ano eu ficava demais na UE. E aí veio a residência, né? Então, aí a residência, e durante a residência também, o que vocês, né, não está no 5º ano agora, vocês estão começando, mas toda residência de neurocirurgia, né? É uma residência puxada, né? Assim, tem bastante trabalho, tudo, mas era aquilo que eu queria, que eu tinha escolhido, né? Então, naquele momento, eu tinha chegado no meu Everest, que era ou entrar na residência de neurocirurgia. Ainda não neurocirurgião, mas entrar na residência. E no meio da residência, assim, você já começou a pensar no seu próximo Everest? O que você já idealizava ou tinha alguma concepção de algo? Tinha. Durante a residência, por razões do serviço, eu comecei a fazer trabalho principalmente na pediatria. E aí, quando eu estava no meu R2 para o R3, eu comecei a fazer francês porque eu já queria terminar a residência, fazer a pós e fazer o meu aperfeiçoamento, o fellow na França, em Paris. Então, para isso, aqui fica uma boa dica para vocês, que se você tem um planejamento lá na frente, você tem uma meta lá na frente, você tem que planejar antes, para poder chegar naquela meta. Então, assim, como eu queria essa questão do fellow fora, então eu precisava ter o francês, porque aí o fellow você tinha contato, né, todo dia, BIP, enfim, família, tinha que falar francês mesmo. Né? Então isso aí tem que ter uma preparação. Aí, além disso, né, teve a residência, e depois pós-graduação, né, fiz o doutorado. Aí eu terminei o doutorado em 2001. Eu terminei a residência em 99, fui o primeiro R5, porque até então nós fazíamos 4 anos. No meu ano foi que a SPN começou na verdade, a abrir, o MEC abriu o R5, ele era voluntário, e depois ele passou a ser obrigatório, incorporou no programa de residência. Mas eu fiz o R5, e aí eu terminei o doutorado, e depois eu fui para a França e fiz lá o meu fellow, o meu pós-doutorado, meu primeiro pós-doutorado. O segundo eu voltei e fiz aqui, retornando lá no laboratório de imunologia, e aí associando glicobiologia com tumores cerebrais. E o que você viu mais de diferença assim, de hospital em relação ao Brasil e lá na França, no Necker? Assim, o que te marcou mais, que se fosse para você resumir em algumas palavras a sua experiência de um ano lá? A experiência foi muito boa, porque eu entrei num esquema lá que eu voltei a fazer o que eles chamavam de fazendo função de residente. O termo era FSA, mas a gente trabalhava como residente. Nós éramos 2 residentes estrangeiros e 2 franceses. Éramos em 4. Então, assim, era uma média de 13, 14 plantões por mês, fora a rotina. É um serviço que opera uma média entre 2.500 cirurgias por ano, pediátrica. Então, é um serviço muito grande. Tinha uma unidade só de neurocirurgia pediátrica, um grupo só de anestesia pediátrica. Então, assim, toda essa questão de organização do serviço, gerenciamento de equipes, isso foi muito importante também. E, obviamente, ali abriu já uma janela de oportunidades para a inserção internacional. Isso é um ponto muito importante. Então, comecei a conhecer pessoas e ter oportunidade de participar de trabalhos, trabalhos científicos, de pesquisa e com outros grupos, né? Isso foi algo que acrescentou muito na minha vida profissional e acadêmica e pesquisa, foi esse período na França. E aí o senhor voltou para o Brasil e já foi se inserindo no mercado aqui em Ribeirão? Como que foi isso? Esse foi um planejamento também, porque
eu fui para a França, eu era casado, mas depois não tinha filhos. Aí, quando eu voltei para a França, nós tivemos nossa primeira filha, em 2003. E aí, nesse momento, eu comecei a me inserir no mercado de trabalho, 2002 para 2003. E aí foi uma crescente, né? Eu desenvolvi bastante habilidades técnicas lá na França, porque a gente viu muita coisa diferente lá, de que a gente não praticava aqui. Então, por exemplo, a cirurgia crâniofacial complexa, eu comecei a ver isso aí lá e trouxe para cá. A neuroendoscopia, a gente praticamente não tinha neuroendoscopia aqui, era muito Raro. precária, e aí eu voltei, né, e padronizei assim, a questão da neuroendoscopia. Alguns acessos menos invasivos, a parte de oncologia. Então, tudo isso ajudou a gente a fomentar uma série de mudanças aqui no serviço. Então, quando eu voltei, a gente alavancou muito a parte da neurocirurgia pediátrica, com uma série de novas incorporações ali. E era um momento bom também de novas tecnologias aqui no hospital. E na minha vida privada também, fui evoluindo cada vez mais. Num primeiro momento, obviamente, você faz a neurocirurgia geral e depois eu tomei uma decisão que eu ia ficar mais com a parte de pediatria, oncologia e crâniofacial, hidrodinâmica, né? E coluna, uma parte que dentro do meu serviço tinha gente que fazia muito bem e era algo que eu deixei de fazer já há alguns anos, que é degenerativa em coluna, né? E o que é assim, quando você voltou, que você teve então um contato com a gente hoje no Hospital SUS, né? Em relação ao privado, o que é a maior assim, diferença ou a maior dificuldade que você achava em relação a essa transição, galgar esses dois espaços aí? Que é o interesse também de muitas pessoas hoje. Eu acho que as duas experiências são muito proveitosas, porque são realidades bem distintas, né? O SUS e o privado, né? No SUS a gente tem uma possibilidade de ver mais casos diferentes, casos até bem desafiadores, trabalhar numa equipe maior, que aqui, por exemplo, é um serviço que tem um serviço de residência, é um serviço muito grande, então isso te dá tem um lado acadêmico aí envolvido. No serviço privado é uma situação um pouco diferente, você em alguns momentos tem mais facilidade, por exemplo, de resolver algumas questões técnicas, principalmente em termos de cirurgia, do que aqui no público. Mas eu acho que as duas são experiências bem interessantes. Quem puder ter as duas experiências, eu acho que é algo que acrescenta bastante aí na carreira, você ter essas duas visões. A visão do mercado de saúde suplementar, que é bem diferente, e aqui no SUS, né? A gente tem que lembrar que 25% da população brasileira tem acesso à saúde suplementar e 75% acesso ao SUS. Isso varia de estado para estado, mas é mais ou menos essa proporção. Então, ter um olho nos dois mercados aí, eu acho que é bem interessante, para conhecer a dinâmica e como funciona, né? E para o pessoal que está pretendendo entrar na residência aqui em Ribeirão, o que você falaria? Assim, eu até retorno agora para os dois R1 aí, para ouvir deles também um pouco dessa ideia, né? Dessa expectativa que vocês têm entrando na residência de neurocirurgia. E aí, quer começar? Eu acho que a expectativa é muito grande desde a faculdade sobre a especialidade de neurocirurgia. Existe muita, acho que até romantização da especialidade, mas ela tem seus benefícios e também tem suas cobranças, como acho que qualquer outra decisão da vida. E que eu não me arrependo da escolha que fiz e me sinto bem realizado com o que aconteceu e a aprovação. E apesar de ser o início, vale a pena sim. Esse momento que estou vivendo foi um momento muito esperado por muitos anos, assim. Me preparei para estar aqui por muito tempo, esperei para estar aqui por muito tempo. Então é algo que eu quero viver com cada momento, cada cirurgia que eu entrar, cada paciente que eu ver, eu quero de fato fazer valer a pena os 5 anos que eu vim passar aqui e o tempo que eu passei me dedicando para estar aqui.
Então, eu estou extremamente satisfeito, muito feliz. O serviço, as oportunidades que a gente está tendo, os professores. O professor Ricardo, como a gente tem muitos professores aqui muito renomados, então, de fato, é um grande prazer participar e servir neste serviço. E eu estou tirando seu protagonismo aí de entrevistador, né? Não, fez. Mas o que fez vocês decidirem pela neurocirurgia? Vou começar agora. No terceiro ano, eu comecei a acompanhar a neurocirurgia. Eu entrei em um grupo de pesquisa. Eu sou de Recife, me formei na Universidade Católica de Pernambuco. Participei de um grupo de pesquisa do Dr. Marcelo Valença, não sei se o Conheço. conhece. Ele é o professor titular da UFPE. Entrei no grupo de pesquisas e foi quando eu comecei a ter o contato maior. O grupo de pesquisas me deu oportunidades para acompanhar as cirurgias. Em Recife tem um grande hospital, o Hospital da Restauração. Comecei a acompanhar no Hospital da Restauração algumas cirurgias. O grupo de pesquisas, como eu falei, me deu oportunidade. E quando eu vi, dentro de 6 meses, eu estava imerso naquilo. Eu acompanhava os plantões aos domingos diurnos. Então, eu era o terceiro ano do curso e eu deixava de fazer qualquer coisa aos domingos para estar nos plantões. Então, isso engloba, por exemplo, o Dia dos Pais. Eu lembro que no Dia dos Pais eu cheguei para o meu pai e falei: papai, eu quero muito ir para o plantão. Posso pelo menos dividir assim, ir pelo menos a parte da manhã, almoçar com você e fico à tarde com você. No Dia das Mães, por exemplo, eu não consegui porque minha mãe barrou. Mas foi nesse momento que eu me peguei de fato pensando: é o que eu gosto, é o que eu quero. Eu passava a semana esperando para domingo estar ali no plantão, para entrar nas cirurgias. Eu chegava mais cedo, saía mais tarde. E eu, de fato, não passava outra coisa na minha cabeça a não ser neurocirurgia. No terceiro ano, no quinto ano eu parei de acompanhar para conhecer outras especialidades, para ter certeza que de fato eu queria. Então eu acompanhei outras cirurgias e vi que nada me deixava tão feliz assim. Não teve nada objetivo, não teve nada racional assim. A escolha da neurocirurgia foi muito pelo meu coração. Como eu falei, era uma coisa que eu gostava, que eu queria estar ali, e o que fosse possível, o que eu desse para fazer, para estar ali, eu ia fazer. Então foi algo seguindo muito o meu instinto, o meu coração. De alguma forma, ele já sabia quem eu precisava me tornar. Então entrei na residência nesse sentido. Muito, muito boa essa história, hein, Otávio? Bom, a decisão por neurocirurgia minha acabou indo mais para o final do curso da medicina e foi baseada mais ou menos no que eu tenho de concepção sobre as decisões que a gente faz na vida mesmo. Então, se aquilo faz sentido para você em termos de trazer realização, bem ao próximo, felicidade, e falar que é só por conta de gostar de neuroanatomia e alguma prática cirúrgica, eu acho que é muito batido isso e já é algo incomum em todo mundo que decide essa especialidade. Então, o que mais realmente fez sentido para mim foi pensar em qual especialidade que eu iria sentir isso que eu acabei de dizer, de ver uma tomografia e se sentir empolgado em dar um diagnóstico precoce para um paciente, mudar uma vida de um paciente depois que ele faz algum tipo de procedimento neurocirúrgico. E isso, para mim, foi o que mais me fez feliz e me empolgou para fazer a neurocirurgia e tomar essa decisão. E sustentar essa decisão por muitos anos até conseguir a aprovação. Eu também acho muito mais da ideia assim do Otávio. Eu tive acho que o seu professor, né, teve uma influência bastante importante na decisão. E eu na época que eu decidi fazer neurocirurgia, era no final da faculdade. Eu lembro até hoje, meu irmão acabou falecendo, deu um acidente de carro. Eu estava naquelas palestras de várias especialidades. E aí eu lembro até, eu estava mexendo no celular assim, tava um neurocirurgião falando, chama Jairo, lá de Divinópolis, fiz Federal de São João del Rei. E eu só ouvi assim, falou: se isso aqui é uma especialidade que você tem um desafio, que você vai ter que, realmente vai fazer diferença na vida da pessoa, faça neurocirurgia. Eu olhei e falei assim: neurocirurgia, nossa, nunca tinha pensado nisso. E, coincidentemente, no outro dia no hospital, eu esbarrei nele. Ele falou: você não é o Jairo? Eu falei assim: não, eu sou o Jairo.
Falei assim, eu sou o Juan, eu sou aluno da faculdade, posso te acompanhar? E o cara me abraçou, assim, falou, não, vamos comigo, o cara é super gente boa, gosta do que faz, resolutivo, muito bem sucedido. Então ele motivou muito, eu falei assim, Jara, eu vou fazer neurocirurgia. E desde quando eu comecei a estudar, eu acabei passando. Eu lembro que, e aqui eu não queria voltar para Ribeirão, por conta de ambiente familiar, coisas que não vêm muito ao caso. Daí eu lembro que minha mãe falou assim, Juan, você está prestando todas as faculdades, presta Ribeirão, é uma prova que era online e eu ficava muito nervoso para fazer prova. Ela falou, presta, vai que você passa. Minha mãe falou assim, aí eu prestei e passei só aqui. E aí tipo assim, nossa, mas foi muito bom, assim, tá perto da minha família, aqui, o que a gente conheceu, assim, sensacional o serviço. Vocês estão começando, né, eu já tô mais no final, meio saindo, então, vale a pena, tudo isso que vocês estão, às vezes, não sofrimento, mas acho que faz parte do aprendizado, isso faz parte da necessidade do neurocirurgião, e a gente tem que saber pressão, a gente é o franco atirador, que aí o senhor até comentou, então a gente está ali para resolver, a gente tem que ficar objetivo, a gente tem que saber o que a gente quer, tá alinhado com o final, que é no frigir dos ovos, é o paciente. Porque se a gente acaba sendo um pouco desleixado ou não, quem vai acabar sofrendo é o paciente. Então, eu acho que vendo uma visão assim, lógico, eu estou começando como neurocirurgião, o professor Ricardo já está no ápice da sua carreira, eu acho que o foco sempre é a nossa formação, que a gente aqui, você vai ter acesso a praticamente tudo, e o paciente. Então, acho que isso aqui a gente tem surreal, fora de base. E essa oportunidade de fazer um podcast com o professor, com vocês, algo que nunca tinha acontecido, né? Algo bem inédito. E acho que é aí as perspectivas para o senhor, o que você acha aí na docência? O que seria um bom residente para você? Defina um bom residente para você, professor. Um bom residente. Não, primeira coisa, retomando aí um pouco dessa última ciclo aí que a gente teve aqui agora de conversa, é interessante porque a neurocirurgia, né, você comentou ali, né, Otávio, que a neurocirurgia é uma área que você tem que fazer escolhas. E muitas vezes são escolhas muito difíceis, porque é uma área que demanda muito de você, não só durante a residência, mas depois da residência. Então não é infrequente seus amigos te convidarem para uma determinada atividade e você não poder por uma questão profissional. Então isso é algo que segue muito com a nossa especialidade, né? Ou seja, muitas vezes você vai ter que fazer escolhas mesmo, escolhas familiares, escolhas que, né, você tem compromissos, você tem situações que não tem como. Tem que, às vezes a área profissional vai pesar mais, né? Então, a escolha que você teve aí do Dia das Mães, muitas e muitas ocasiões vão existir. Agora você está longe da sua família e você vai ver o quão difícil que é retornar para Recife. Então é algo que você vai aprendendo com o tempo, essa dinâmica. E querendo ou não, quando eu vim para cá também, nunca tinha morado fora. Tá certo que a distância não é muito grande, mas na época não era tão simples também como hoje, né? Voltar de ônibus, tudo. Então, assim, você vai aprendendo um pouco também, isso faz parte da vida, essa possibilidade de você ter uma autonomia, né? De você seguir a tua carreira e construindo a tua autonomia. Realmente hoje, também é muito, talvez aqui, algumas pessoas estão fazendo graduação, fazendo faculdade, vão nos ouvir aí, querendo interesse pela neurocirurgia. Isso foi uma coisa interessante, porque a neurocirurgia sempre foi uma coisa meio... uma ou outra pessoa na turma tinha interesse, e hoje a gente vê uma quantidade de gente muito grande das ligas, principalmente ligas de neurologia e neurocirurgia, que estão despertando o interesse na área. Isso talvez com a pandemia, com as aulas online, com a possibilidade de um contato hoje que antes era muito difícil. Então, você ter um contato com um colega no exterior ou mesmo aqui no Brasil era bastante difícil, né? Por uma razão óbvia, porque não tinha essa facilidade online. Hoje não, hoje, por exemplo, eu frequentemente recebo, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um estudante de medicina, de uma liga, professor, você pode dar uma aula pra gente e tal. Então, assim, eu acho que isso aí abriu uma perspectiva e ampliou muito o leque da neurocirurgia.
esse é o lado bom. Talvez o lado mais complexo é que muitas vezes as pessoas entram, né, e o que você falou é certo, iludidos com aquela visão da série da Netflix, ou enfim, que a neurocirurgia... Só glamour, né? Só glamour, né? E isso em pouco tempo cai por terra, né? Porque a gente tem aí, os primeiros anos são bem árduos na neurocirurgia e eles são necessários, porque sedimenta a base de muita coisa na neurocirurgia. Então, você tem que saber realmente conviver com várias situações, entre elas a pressão que você falou faz parte e tem que saber lidar com a pressão. A pressão não é ruim. O problema é que você não saber lidar com ela. Porque durante a cirurgia também você vai ter momentos que você tem ali alguma intercorrência que você precisa tentar resolver ou da melhor forma possível. Então eu acho que ao longo do tempo o neurocirurgião vai aprendendo tudo isso. Em relação à tua pergunta, Juan, né, a gente está aqui em 3 momentos, né? 2 que acabaram de entrar, você que está fazendo seu último ano, eu que já passei por tudo isso, né? Já tenho aí alguns anos de neurocirurgia. A dica que fica é que a neurocirurgia é uma área muito difícil, penosa, complexa, mas por outro lado te traz muitas recompensas. Você aprende a conviver, eu acho que aqui, talvez uma particularidade que a gente tem na residência aqui são os colegas que a gente tem de residência, que ficam para a vida toda. Então, por exemplo, nós vamos ter agora um encontro que a gente tem há mais de 20 anos, que a cada 2 anos, e aí vocês vão ter um pouco dessa ideia do que eu estou falando para vocês. Pessoas que saíram daqui, hoje estão trabalhando não só no Brasil, mas tem ex-residente nosso trabalhando nos Estados Unidos, enfim, em outros locais, e que voltam, e aí resgata todo aquele tempo que a gente passou junto, né? Então, eu acho que essa união aqui é muito forte e é algo que eu pretendo, na verdade, cada vez mais fortalecer isso. Eu acho que esse podcast é mais uma incorporação que a gente vai trazendo aos poucos no serviço para mostrar um outro lado, né? Então, nós vamos ter a oportunidade de conversar com outras pessoas, enfim, e trazer um pouco desse lado do que é o serviço de neurocirurgia aqui de Ribeirão. Então, a gente tem um grande desafio, que é a residência, o hospital público, que é um hospital de referência, um hospital grande, né? A gente recebe muitos pacientes complexos, tem toda a parte de equipamentos que a neurocirurgia precisa estar frequentemente reestruturando. Então, isso é uma contínua conversa com a direção. Mas os desafios existem e, como eu disse para vocês, quer dizer, os Everestes eles vão surgindo. Então, a questão é você encarar, planejar e ter determinação, foco e para chegar nesses objetivos que você almeja, né? Isso. E eu só pegar um ponto que o senhor falou, acho que algo muito forte que me marcou aqui muito é essa relação da equipe. Vocês vão sentir isso, a proximidade, você mandar uma mensagem, você conversar, você trocar uma ideia, não só de neurocirurgia, mas de algum outro perrengue que você esteja passando. Você vai ver que realmente isso acontece, isso fortalece demais a gente, principalmente quanto você, a sua unidade de residentes, vamos colocar o R1, o R3, quanto mais fortes vocês forem, vocês vão enfrentando esses desafios junto com os professores. Então, acho que isso é muito bacana daqui. A gente acabou desenvolvendo. Eu sempre gostei muito desde a época de escola e tal, eu sempre gostei muito o assunto envolvendo estratégia de guerra, conflitos e assim por diante. Eu não segui carreira militar por uma razão, queria fazer neurocirurgia e já eram 4 anos depois do 5º, e aí por fim acabei entrando na residência. Não fiz efetivamente a carreira militar, mas eu posso garantir que a residência de neurocirurgia não perde em nada para uma carreira militar, entendeu? Ou seja, é exatamente essa concepção que a gente tem.
Não no sentido, eu tô dizendo assim, não é em nenhum momento, é no sentido de, é exatamente o que você falou, você tem que ter união, porque você tem que primeiro se dar bem com o teu colega de residência, com o teu próprio ano. Né? Você não pode ter... Hoje são 3 residentes. Né? Eu eram 2. Então a minha dupla de residência era do Recife, o Marco. Então assim, primeiro ponto é você se dar bem com a tua dupla, no caso de vocês aí, o trio. Né? O trio tem que ser bem estruturado. Em seguida, você vai conhecendo os outros colegas, mas e forma aí uma unidade. A gente sempre tem que pensar nesse aspecto. A neurocirurgia tem que ser uma unidade. Há problemas? Sim. O tempo todo a gente tem algumas coisas, mas a gente tem que tentar resolvê-los da melhor forma possível dentro dessa unidade. E há uma hierarquia. E essa hierarquia precisa ser respeitada. Por quê? Não o respeito no sentido de subjugar ou de massacrar, não é isso, mas na forma de que realmente, desde o R1 ao R5, aos preceptores, aos contratados em forma geral, enfim, os docentes, tem que ter uma hierarquia, porque a hierarquia faz o serviço ser organizado e ser estruturado. Então, essa unidade é uma unidade militar. Na verdade, o que a gente vê aqui é uma unidade militar, né? Mas que nós chamamos de residência em neurocirurgia. Existe amor na neurocirurgia também. Existe, em alguns momentos existe. Mas essa união aqui, ela é muito forte. Eu posso te dizer que assim, a gente tem, eu tenho contato com muitos e muitos ex-residentes aqui, comigo e depois, enfim, é uma experiência única mesmo, né? Realmente é um grupo que fica e eu posso te dizer que a maioria fica bem ligado ao grupo, né? Um outro que a gente tem assim, que fez residência aqui ou que participou do serviço, que hoje está um pouco deslocado aí por alguma razão, mas na maioria das vezes as pessoas permanecem com o grupo. Né? E uma mensagem para a gente fechar nosso primeiro episódio de podcast, abrindo. Nossa programação fazer um por mês, né, professor? Um por mês, né? A gente vai fazer um por mês, a gente aceita também sugestões aí, né? Você que está vendo aí no YouTube, põe nos comentários aí embaixo sugestões, desejos. A nossa ideia, né, Juan, é a gente trazer elementos aqui no podcast que são interessantes, né? Como, por exemplo, a vida fora da neurocirurgia, né? Como o residente pode... o que ele pode fazer além da residência de neurocirurgia. Outras... assuntos, a gente pode discutir algum assunto Fala também mal de São Paulo aqui. Relacionado, não, esse aí nem precisa discutir. São Paulino Roxo. Esse nem precisa discutir, já é um fato, né? Enfim, eu que peguei o São Paulo na fase áurea, sei bem o que eu estou falando. Mas assim, enfim, eu acho que a mensagem que fica é uma mensagem positiva. O Serviço de Neurocirurgia de Ribeirão Preto, aqui da USP, ele procura praticar uma neurocirurgia moderna. A gente tem um cuidado muito grande, um respeito muito grande aos pacientes que nós atendemos aqui, oferecendo para eles o que a gente pode oferecer de melhor. E é isso que a gente quer transmitir também para vocês que estão começando a residência e, obviamente, sempre ouvir sugestões. Aqui acho que não é uma mão de uma única via, né? A gente tem sugestões que surgem de todos os lados e se elas forem boas, por que não as praticarem, né? Então, acho que a mensagem que fica é essa, que nós estamos aqui para receber os residentes. Existem cobranças? Sim, e são necessárias, porque é uma especialidade que a gente começou falando sobre isso, foi uma escolha, né? Não fui eu que marquei lá na hora que você foi marcar lá a neurocirurgia, foi você que marcou, foi você que marcou, foi você que marcou. Não foi outra pessoa que marcou, a sua escolha. Então, essa escolha tem que estar muito bem clara na cabeça. Mas, com certeza, isso é um ponto importante, sempre tem alguém para estender a mão, entendeu? Mesmo que haja problemas,
como o Juan disse, sempre tem alguém que pode te ajudar. Eu acho que isso é uma coisa importante. Por isso que o grupo é importante, porque o grupo precisa ser unido, coeso, para um ajudar o outro. Então, beleza. Queria agradecer a presença do senhor, que acho que a gente vai estar sempre conversando aí. Ulisses, Otávio, queria dar alguma palavrinha final, agradecer nossos telespectadores. Sim, claro. Agradecer a todo mundo que reservou um tempo para conhecer um pouco mais sobre a residência, um pouco mais sobre a neurocirurgia. A gente vai estar sempre à disposição. A gente pode colocar também nosso Instagram ou algum e-mail, algum meio de comunicação. E o que vocês precisarem também, estaremos sempre aqui. A gente é bem acessível também, quando vocês quiserem vir para cá, às vezes um dia conversar com a gente. Aqui também tem estágio, né, acadêmico? Estágio, Para acadêmico. conhecer a faculdade, né? Já recebemos muitos também até a gente estar graduação. Então, fiquem atentos aí ao conteúdo, que vai ter muito mais e coisas além da neurocirurgia, como o professor já falou. E apenas obrigado a Juan e ao professor Ricardo. Ativa o sininho, dá um like, compartilha o vídeo pra gente. Se inscreve. Se inscreve no canal. Valeu, obrigado. Isso aí, gente.